Teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Reverendíssimo Padre Neuci, queridos irmãos presentes nesta Igreja Matriz, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e pela Web Rádio Ativa Comunicações. Hoje a Igreja celebra uma grande festa, a festa dos arcanjos. E a gente lembra, para iniciar esta reflexão, né, que nós temos aí hoje muito badalado, muito falado, a Quaresma de São Miguel, que termina hoje. Então, desde o dia 15 de agosto, a Assunção da Virgem Maria, que se inicia esse devocional, que são 40 dias, exceto os domingos, que vai até o dia 29, que é hoje. E a origem desta devoção, ela está ligada à vida intensa de penitência de São Francisco de Assis, pois era o período em que ele mais se mortificava, e foi durante este tempo, já próximo do fim da sua vida, que São Francisco recebeu de Deus os estigmas que nós sabemos que ele trazia. Mas também nós não podemos passar despercebido, porque às vezes, se a gente não fala, nós podemos estar sendo omissos. Creio que o padre também concorda comigo. Nós acompanhamos, né, várias igrejas, várias redes, internet aí fazendo a Quaresma de São Miguel, e milhões de pessoas acompanham a Quaresma de São Miguel, e com certeza também na nossa paróquia centenas e centenas de pessoas fizeram a Quaresma de São Miguel. Mas me perdoe, eu tenho que perguntar, onde estão vocês? Onde estão vocês naquilo que é o principal da nossa igreja, a Santa Missa? E a Santa Missa em honra a São Miguel. É muito bom fazer a Quaresma, temos que fazer sim, mas não podemos só ficar escondido atrás de uma telinha de televisão, atrás de um celular, e não participar presencialmente, já que assim o tempo agora nos permite. Eu faço esse parênteses, peço desculpa ao padre, peço desculpa a você, mas creio que eu sinto no meu coração a necessidade de falar isso. Precisamos valorizar mais a Santa Missa. Na liturgia de hoje, nós vemos primeiro a profecia de Daniel, ela que fala dos anjos, né, a quem nós representamos muitas vezes como crianças, representamos às vezes com um rosto suave, doce, mas se pergunta, será que é mesmo assim somente? Na Bíblia, muitas vezes, os anjos aparecem com formas, às vezes assim, meio assustadoras, não tão singelas como essas que às vezes estamos acostumados. Mas o mais importante não são os anjos, mas é o ser semelhante ao Filho do Homem, que é introduzido até o trono de Deus, e a quem foi dado soberania, a quem foi dado glória, a quem foi dado realeza. Por isso que depois no Evangelho Jesus vai dizer, né? Porque onde está o Filho do Homem, estão os anjos de Deus. Então, a gente não vai conseguir enxergar, a gente não consegue ver, porque eu estou falando de um mundo transcendental. Eu não estou falando do mundo aqui imanente. Mas no mundo do transcendente, se nós pudéssemos ver, com certeza, quando o padre invoca ali, mandai vosso Espírito Santo para que essas oferendas, aqui esse altar aqui em volta está cheio de anjos, porque onde está Jesus, ali estão os anjos. É por isso que ele diz, você vai ver o céu se abrindo e anjos descendo e subindo. E quando ele vier na sua vinda gloriosa, ele vai ser precedido por uma multidão dos anjos. E no Evangelho, que fala justamente de Natanael, esse que foi chamado, aquele que para quem Jesus fala esta frase. Então aqui a intenção do Evangelho não é falar do apóstolo Natanael, porque isso a gente já fala, já lê na sua própria festa do apóstolo Natanael. Mas aqui o que ele quer destacar é justamente essa presença dos anjos descendo ao redor. Será que Jesus, se dirigisse a você ou a mim, ele diria também a mesma frase que disse a Natanael? Eis aí uma pessoa sem falsidade. Porque foi isso que ele apontou para Natanael quando ele viu, né?
Será que nós também podemos, assim como a promessa que Jesus fez para Natanael nesse evangelho, ter a graça de também poder ver, de contemplar o céu aberto, de contemplar os anjos descendo e subindo na glória? Como diz também o livro do Apocalipse, as miríades e miríades. Gente, miríades significa milhões elevado a não sei qual potência, porque de tanto anjo que é muito. E o céu está cheio deles, e também na terra eles vêm para cumprir a missão que lhes é dada por Deus. São Bernardo, ele dizia que para contemplar Deus é que ele desce, é que ele sobe aos céus. Então, os anjos sobem para contemplar Deus, e eles descem para cuidar de nós. É isso que Jesus quis dizer nessa passagem do Evangelho. Quando sobe para contemplar, ele procura a verdade e a possui. E quando desce, ele usa a misericórdia, Deus usa através dos anjos a sua misericórdia, porque nos observa nos nossos caminhos, nas nossas dificuldades. Desde o século V, portanto, por volta do ano 400, já se celebrava a festa do arcanjo São Miguel. Mas foi somente na reforma litúrgica que se acrescentou os arcanjos Rafael e Gabriel. Porque antigamente, dia 29, só falava dia de São Miguel. Eu não esqueço dessa data porque é o dia do aniversário da minha mãe, que já está falecida, mas é dia 29 de setembro. E a gente lembra que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, eles são símbolos da comunicação entre Deus e os homens. Miguel, quem como Deus? É o arcanjo que se insurge contra Satanás e seus seguidores. É o defensor dos amigos de Deus. É o chefe das milícias celestes, protetor de todo o povo de Deus. Quando nós olhamos para Gabriel, que significa força de Deus, é aquele que revela a Daniel os segredos dos planos de Deus. É ele quem anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista e a Maria o nascimento de Jesus. E por fim, Rafael, Deus cura, é um dos 7 anjos que está diante do trono de Deus. Acompanha e protege Tobias na sua viagem, cura o pai de Tobias, Tobite, que estava cego. Então, meus irmãos, na Bíblia nós encontramos inúmeras passagens falando dos anjos, mas aqui nós encontramos as passagens que nominam, que dão nome aos anjos. Então, a existência dos anjos não é somente um dogma, não é somente a verdade proclamada em vários concílios da igreja, confirmada por padres, por doutores, por teólogos, pelo magistério oficial da igreja, mas acima de tudo, então, é uma verdade contida na Sagrada Escritura. Então, quando fala dos anjos, está na Sagrada Escritura. A gente precisa entender isso. E Santo Tomás de Aquino, ele é chamado de doutor angélico, porque ele desenvolveu muitos estudos sobre os anjos, escreveu muita coisa sobre os anjos, né? E na Suma Teológica, ele descreve os anjos em esferas, cores e funções. E ele dividiu, eu faço questão de ler para vocês, porque eu acho interessante a gente saber disso. Porque às vezes a gente vê essas palavras soltas na Bíblia e a gente não sabe de onde veio. Mas Santo Tomás de Aquino diz que tem 3 hierarquias. Ele diz que a primeira hierarquia são aqueles anjos que estão mais próximos de Deus, que fica lá praticamente na presença de Deus. E nessa hierarquia ele diz que nós temos os serafins, que são aqueles que a brasa queima e se consome na presença de Deus. Ele está diante do trono e seu privilégio é estar na presença de Deus, como o livro do profeta Isaías fala dos serafins, que eles estão diante de Deus dia e noite sem cessar dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Rei dos exércitos. Eles estão ali na presença de Deus. O segundo dessa primeira hierarquia, ele vai dizer os querubins. Querubins, que significa plenitude de sabedoria e ciência. Também eles assistem diante do trono de Deus. E por fim, aqueles que são chamados de tronos, cuja missão é fazer esta ligação dos anjos com o próprio Deus. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a segunda hierarquia seria aquela hierarquia intermediária. Nem tanto tão próximo de Deus, assim, de estar assistindo a Deus, e nem tanto próximo da terra. Seria intermediária. E ele vai dizer, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, esta segunda hierarquia
nós temos as dominações, que dominam sobre todas as ordens angelicais, distribuindo as missões para os anjos inferiores. Eles trazem a mensagem de Deus para os ministérios e funções dos anjos inferiores. Depois nós temos as potestades. As potestades são aquelas que executam as grandes ações que tocam no governo universal da igreja, no governo do mundo, e por isso também realiza prodígios e milagres. E por fim, as virtudes, que são encarregadas de eliminar os obstáculos que se opõem ao cumprimento das ordens de Deus. Tem como função afastar os anjos maus que assediam as nações no mundo. E por último, a terceira hierarquia, essa está mais próxima de nós, mais próxima dos homens. Temos os principados, que é aqueles que vai, estando revestido de autoridade, presidir e proteger os reinos, as províncias, as dioceses. Então ele tem uma ação mais universal, mas junto dos homens. Depois nós temos os arcanjos. E os arcanjos, vai dizer também os santos, são os mensageiros. Todo anjo é mensageiro. Mas ele diz que quando a mensagem não é tão importante, qualquer anjo pode trazer mensagem. Mas quando a mensagem é muito importante, eu preciso de um anjo maior. Então, arcan significa maior. Então, o arcanjo é aquele que vem trazer as grandes mensagens do céu. É o que anuncia Jesus Cristo, é o que anuncia João e assim por diante. Então, nós temos os arcanjos. Depois, por fim, então, os anjos que completam o nono coro, que são os que têm a guarda das pessoas em particular, para desviá-las do mal, encaminhá-las para o bem, defendê-las contra os inimigos visíveis e invisíveis, como o padre falou, os nossos anjos da guarda. Todos nós temos um. Eu não sei se você colocou algum nome no seu, seria bom você colocar, para você conversar com ele. Eu lembro que Dom Helder Câmara, ele falava assim, o meu anjo da guarda, eu coloquei o nome nele de José. E quando eu estou em perigo, eu converso. José, onde você está? Preciso de você, José. Não é Helder Câmara, um santo homem, ele falava isso para nós. Então, que nós possamos, ao concluir esta reflexão, lembrar, São Rafael ajuda a ciência, os médicos, os profissionais de saúde, para que encontrem cura para tantos males e doenças que, infelizmente, atormentam a humanidade. De modo especial, pedimos para o câncer e para a Covid-19. São Gabriel, ajuda a todos nós batizados a anunciar a boa nova do reino, que não tenhamos medo. Desmascara aqueles que usam o evangelho para ganhar dinheiro, aqueles que usam o evangelho para enganar o povo. E por fim, que São Miguel nos ajude a combater o inimigo, combater o bom combate que tem enganado o teu povo. Em especial, quando se apresenta travestido de faces ideológicas que destroem a família, a escola, as instituições, as autoridades e principalmente a tua igreja, Jesus, que precisa mais do que nunca de um forte guerreiro, Miguel, para defender-nos das investidas dos inimigos. E vamos encerrar. Eu vou pedir a todos nós que fiquemos em pé. Pedir ao pessoal da música, né? Vamos cantar esse trechinho, você conhece? Você sabe o que eu quero cantar aqui. Vamos lá, vocês conhecem, né? São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abre para nós essa via. Que Maria, a porta do céu, que ela possa passar à frente, abrindo os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.